Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, nesse dia maravilhoso, 10 de julho de 2023. Amém, irmãos? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Dia especial para você. Deus nunca esquece o dia especial de cada um. Amém, irmãos? A bênção do Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 1. Ao capítulo 10, versículo 14. E todo Israel foi contado por genealogias que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onre, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filhos de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá. E Ibneias, filho de Jeroão. E Elá, filho de Uzi, filho de Micri. E Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram chefes dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1.760 homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, Eres, Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asafe, e Obadias, filho de Semaías, filho de Gal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros, Salum, Acube, Talmão, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Esses foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor, e guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para serem guardas das portas foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos, que estavam nas suas aldeias, deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarcerados
encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em Sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviço, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeça dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão, habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maca, e seu filho primogênito Abdon, depois Ur, Quis, Baal, Ner e Nadab, e Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, e Malquissua a Abinadab e a Esbal. E o filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acá gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azael. E teve Azael 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Hanã. Estes foram os filhos de Azel. E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e os seus filhos e mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagon. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram, e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos, e o trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Amém, irmãos? Livro de Atos, capítulo 27, versículo 21 ou versículo 44.
Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto de que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, aos senhores tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e de outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, alcançaram 15 braças. E temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia, procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar a âncora pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitas com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre o que deveriam encalhar o navio, se deveriam encalhar o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém, irmãos? Livro de Salmo, capítulo 8, versículo 1. Salmo 8, versículo 1 ao versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra os coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra.
Amém, irmãos. Provérbios 18, 23, versículo 23 e 24. O pobre fala em rogos, mas o rico responde em dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.